Foi ótimo, só no finalzinho foi bom. Mas vai chover de pessoas te ligando, viu? Tomara. Olá, hoje eu estou aqui com Maurício Bernes, que é engenheiro por formação, mas faz astrologia para empresas. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, e você, Cristiane? Tudo jóia. Como é que você saiu da engenharia para a astrologia? Bom, eu comecei a engenharia na área de planejamento estratégico, né? Eu me desenvolvi nessa área, com pós-graduação nessa área. E sempre estudei astrologia, desde o início da faculdade de engenharia eu estudava astrologia. E aí desenvolvi uma metodologia de avaliação de ciclos, que eu vi que era perfeitamente utilizável para o desenvolvimento e planejamento de empresas, negócios e finanças. Por isso. Você estuda isso há mais de 20 anos, quase 20 anos. Que eu estudo é desde 1977, agora que eu pratico profissionalmente desde 89. E com a empresa aberta, a Astro Brasil, desde 1992. Para o mercado financeiro você também faz essa análise astrológica, né? Faço. Como é que você faz isso? Dá para efetivamente saber se é um bom momento para o investidor, astrologicamente falando, um bom momento para a bolsa? Como é que você faz essa análise? A gente precisa entender o seguinte, primeiro que o investidor e o investimento formam um conjunto que não é dissociável. Não é? Então o estudo astrológico permite, de um lado, identificar o investidor em termos do tipo de investidor que ele é e quais as características que ele tem para efeito de investimento. Então ele pode ser um investidor para a bolsa, ele pode ser um investidor para commodities, ele pode ser um investidor para imóveis, depende do mapa da pessoa. E dentro desse mapa existem os momentos onde ela tem o maior favorecimento para investir. Então a gente faz o estudo do investidor e os seus investimentos. E numa outra vertente, numa outra dimensão, existem os estudos dos ciclos das bolsas de valores ou das commodities ou de preços que seja, que a gente também faz os estudos em nível geral. Agora, pode acontecer de um investidor estar num momento muito favorável para investimento, ele tem um perfil arrojado, pode investir em bolsa e a bolsa de valores não está no momento astrológico bom. Isso é possível? E como é que concilia-se nesse caso esse investimento? Olha, a realidade é a seguinte, todo dia tem gente ganhando dinheiro na bolsa de valores, todos os dias. O que é preciso saber é como que se ganha o dinheiro. E essa informação, ela é ligada ao investidor e não à bolsa. Na verdade, é um engano achar que uma previsão da bolsa vai ser a solução da situação da pessoa. A pessoa ganha dinheiro porque naquele dia está favorável a ela. Então naquele dia ela vai ganhar dinheiro, porque no mesmo dia em que uma determinada ação tem uma queda brusca, existe uma outra que subiu. E também ele tendo a informação de que naquele dia a bolsa vai cair, ele tira o dinheiro dele antes. Como foi o caso da crise no final de 2008, que os clientes que estavam seguindo a nossa orientação conseguiram se livrar daquele prejuízo. Né? Quantos clientes você tem hoje nessa situação, que tem uma orientação astrológica para investimento? Na orientação astrológica para investimento, hoje eu tenho cerca de 50 clientes. Dá para dizer se o patrimônio aumentou, diminuiu, como é que eles estão? Deles aumentou. Por isso que eu estou dizendo, são pessoas que conseguiram se livrar de algumas perdas coletivas. Não é? E também a astrologia é uma análise técnica. Então a pessoa precisa também ter uma disciplina no ato de investir. Não é? Se ela não seguir as orientações... Claro. Eu tenho uma dúvida ainda. Se para um determinado investidor ele estava num momento não favorável ao investimento e a bolsa de valores também estava num momento ruim, não vai haver uma perda de dinheiro necessariamente? É como ele tem a informação antecipada, por que nesse dia, nesse momento, ele está com o dinheiro lá? Só se ele quiser. Sacar. Ele tem que sacar antes, porque antes de chegar a esse dia, vai ter o dia que é bom. Tem que confiar. O bom dia, ele tem que confiar. Eu tenho um cliente que declara publicamente, se perguntarem para ele, ele diz isso, que a orientação astrológica era para ele retirar. Ele não retirou pela orientação do corretor dele lá, porque ainda ia ter subida, aquelas coisas que acontecem no mercado financeiro. O que aconteceu? Teve a queda, a crise, e ele perdeu o dinheiro dele. Você faz uma mapa astral como um mapa astral tradicional, você olha todas as casas, ou não tem nada específico exatamente para uma casa específica, um planeta específico para investimento? Não, existem algumas áreas do mapa astrológico que são ligadas especificamente ao investimento. E alguns planetas, alguns astros que são ligados a isso. Quais áreas? Essencialmente a gente chama assim a casa 2, a casa 5, a casa 6, a casa 10, não é? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Júpiter principalmente. Mas o conjunto do mapa
ele entra em análise. Por quê? Porque a configuração do mapa relaciona um determinado astro a uma determinada área. E isso é individual. O seu mapa diz uma coisa, o meu mapa diz outra. Então é absolutamente particular. Como é que você analisa a Bolsa de Valores? Pela data de criação da Bolsa? É isso? Você Não. faz um mapa astral da Bolsa? Olha, existem diversas, como em tudo, né, existem diversas metodologias. Então, uma metodologia muito boa é quando a gente faz o mapa astrológico do lançamento de um papel, do primeiro negócio do papel na Bolsa. Então, a gente tem um mapa de todos aqueles papéis que estão na Bolsa. Quantos papéis vocês acompanham todos? Não, a gente acompanha os principais, né, uma dúzia deles. E o que acontece? O mapa do céu, né, de um determinado critério, por exemplo, toda lua nova é um mapa astrológico que rege aquele mês, até a próxima lua nova. E os ciclos planetários que estão ligados à economia. Então, esses ciclos é que mostram para nós as coisas. Por exemplo, no final de 2008, Saturno e Urano formaram uma oposição exata e Plutão entrou em Capricórnio. Aí aconteceu a crise. Saturno e Urano continuam até 26 de julho de 2010, eles estavam ainda em oposição. Então teve diversos momentos cíclicos, como na economia de Será, é em W, é em V, em W, enfim. A gente observa pela movimentação planetária, que foi realmente dessa forma, em W, e outros aspectos que se formam. Então, por exemplo, no início de junho, dia 8 de junho, aconteceu a conjunção de Júpiter com Urano. Aí as bolsas sofreram uma reversão positiva. Estava caindo, que era uma previsão do final de abril, que a gente fez. Ela ia cair, aí começou a subir. Aí caiu novamente com eclipse de julho. Aí caiu, e agora até 18 de setembro está numa fase de queda. A partir de 18 de setembro ela começa a subir novamente. E aí, para quem quer entrar na Bolsa, então tem que entrar antes de 18 de setembro. Pega um preço de ação mais barato, porque a tendência é que suba até os próximos meses. Desde que escolha uma carteira adequada a ela mesma, né? Ao mapa dela, escolha uma carteira que tenha condições de crescimento depois, porque a bolsa é um conjunto, mas... Não dá para comprar uma ação também que não tem nenhum potencial de valorização. Quanto tempo a Paranapanema está para se recuperar? Não é? Muito tempo, anos, né? Pois é, anos. Mas vai recuperar. Você está dando sua palavra? Tô astrologicamente, vai se recuperar? Estou falando astrologicamente que eu vejo essa possibilidade. Então, para a Bolsa, a partir de 18 de setembro é um momento bom, de alta. Momento bom de começar um novo crescimento, mas não é assim uma coisa fantástica, maravilhosa não, porque até o ano que vem, até janeiro, fevereiro do ano que vem, as bolsas continuam voláteis, continuam em relativa crise, porque Vênus vai entrar em Escorpião, dando Isso uma quer dica dizer o quê? astrológica. Né? Quando Vênus entrar em Escorpião, assim, as bolsas se arrepiam. Então ele vai ficar um mês e pouco ali, depois vai ficar retrógrado, que é um outro fenômeno. Então, assim, entre outubro e novembro também a coisa não vai estar uma maravilha. Então, estou dizendo que vai ter uma recuperação, sem uma expectativa de crescimento, uma coisa razoável. Agora, a gente, do ponto de vista macroeconômico, o mercado financeiro olha muito os investimentos e a situação econômica de Europa e Estados Unidos. Isso pode impactar nas suas previsões para a Bolsa? Pode não, tem um impacto. Você considera isso nas previsões? A gente considera esse mapa que eu te falei de ciclos, ele se aplica ao mundo inteiro. Existe uma maneira de se projetar geograficamente a posição planetária, né? Então a crise americana era uma crise anunciada, a crise europeia mundial anunciada. E 2011 nós vamos ver que ainda tem um tanto de conta para pagar, tanto lá quanto aqui. Então ainda é um período de volatilidade, né? Período de volatilidade. Melhora mais com volatilidade. Melhora com volatilidade. A Bolsa Brasileira tem um reflexo muito grande do investimento de capital estrangeiro. Isso é uma previsão já antiga minha, que haveria uma reversão, onde nós vamos ter menos dependência do ingresso de capital estrangeiro. Então isso está acontecendo. Mas como em 2011 vai haver um aperto nos cintos da economia mundial e da economia brasileira também, que até agora passou tranquila, mas o ano que vem já não vai ser tão fácil para o próximo presidente, então nós podemos esperar que as bolsas sintam esse reflexo também. Isso você está falando de contas públicas do governo? Contas públicas do governo, a economia como um todo, porque a conta para o ano que vem é alta. Vai ser um ano difícil do ponto de vista político? Acontece que tem um aspecto de um ciclo que começou na década de 60, não é? E esse ciclo se traduz por alguma perda de liberdade
Aqui a gente está observando isso acontecer de alguma maneira agora. E afeta diretamente a liberdade econômica. Então, a circulação de capital e o próprio investimento governamental vai ter uma retração. E isso produz efeitos na economia. Maurício, que dica você pode dar para quem quer começar a investir? Eu vejo que investir é uma decisão interior. A pessoa precisa tomar uma decisão de querer investir e se manter investindo. Porque os investimentos, em sua grande maioria, excetuando as poupanças, as coisas regulares assim, eles têm altos e baixos. Não é? Por mais que a gente use astrologia, use qualquer metodologia, a pessoa pode se guarnecer mais, mas é preciso ter um autocontrole e se valer mesmo de avaliações técnicas para tomar decisão. Astrológicas, técnicas, fundamentalistas, vale tudo para não perder dinheiro, astrológica é técnica. A astrológica é técnica. Maurício, super obrigada pela sua participação. Você está na Expo Money esse mês? Estou na Expo Money mais uma vez com uma palestra de astrologia e sucesso financeiro, onde eu vou explicar tudo isso que eu falei aqui detalhadamente para as pessoas poderem mesmo compreender e começar a utilizar. A Expo Money é uma feira que reúne palestrantes e vários interessados em economia, uma feira gratuita que acontece aqui em São Paulo nos dias 23, 24 e 25. 23, 24 e 25. Qual que é o dia da sua palestra? 25, às 16 horas. Legal. Posso falar uma coisa? Claro. O fundador do Morgan Bank, JP Morgan, dizia o seguinte: milionários não usam astrologia, só os bilionários. E aí eu digo, e você vai esperar ser milionário para usar astrologia? Pois é, siga aqui os conselhos do Maurício Bernes, que hoje falou sobre astrologia no mercado financeiro. Tchau e até a próxima semana.